Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje é domingo, dia 17 de agosto. E o meu marido está chegando hoje de viagem, depois aí uma semana fora. E eu decidi agradá-lo, né, fazendo as coisas que ele gosta. Então vou preparar um almoço aí pra ele. Há tempos que ele tá me pedindo pra fazer um quibe de forno. Então vou aproveitar a oportunidade e vou fazer aí o quibe de forno que ele tá me pedindo há muito tempo. E vou gravar aí tudo pra vocês. Espero demais que vocês gostem de me acompanhar em mais um vídeo. Ontem eu já iniciei, né, fazendo a minha sobremesa, porque eu gosto de deixar de um dia pro outro, porque eu acho que fica melhor, fica mais geladinho, enfim. E ela vai na sequência aí pra vocês. E é isso, pessoal. Um almoço aí completo que sirva de inspiração pra vocês. E se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, já te convido a se inscrever, ativar o sininho da notificação. E se você já é inscrito aqui do canal, bem-vindo de volta e bora lá acompanhar. Para nossa sobremesa, vamos precisar de 2 caixinhas de leite condensado, da preferência de vocês. Eu gosto muito dessa marca aqui, ó. Vocês usam aí da preferência de vocês, tá? Duas caixinhas de creme de leite. E um pacotinho desse aqui, ó, de suco. Eu nunca usei essa marca pra poder fazer, não. Eu sempre uso Tang. Não sei se vai dar certo, mas espero muito que dê certo. Vocês vão descobrir junto comigo. Eu sempre uso Tang, porém não tinha Tang no mercado. Então, eu trouxe essa marca mesmo. E vamos aí orar. Agora é só bater que tá pronto a nossa... Gente, parece que deu certo, hein? Ó, como que ele ficou grossinho, tá vendo? E aí, como a gente vai levar ainda pra geladeira, ele vai endurecer mais ainda. E agora, vamos montar o nosso pavê. Peguei esse potinho aqui, vou botar aqui dentro um pouquinho de leite e umas gotinhas de baunilha, mas é opcional, tá? Se não quiser colocar, não precisa. Vou mexer para poder misturar a baunilha no leite, porque essa misturinha aqui vai ser a misturinha pra gente molhar o nosso biscoito. O biscoito que eu vou usar é esse aqui da Piraquê, mas aí vocês usam o da preferência de vocês, tá? Eu vou montar nessa travessa aqui. Eu não sei qual é a medida dela, mas ela não é muito grande. Então, eu vou começar a despejar aqui um pouco do nosso creme. E olha como ele ficou bem concentrado. Deu certo, tava com medo de não dar certo com o suco, né, que eu comprei, mas deu, graças a Deus. E aí, eu vou espalhando esse creme aqui, toda a forma. E agora eu vou passar nossos biscoitos na misturinha. Bem rapidinho, tá, gente? Não precisa deixar o biscoito lá de molho, não. Só fazer isso aqui, ó, bem rapidinho, pra ele não ficar muito mole. E aí, eu vou fazendo uma base de biscoito aqui em cima desse creme. E quando eu terminar de fazer essa camada, eu vou vir fazendo outra camada de creme, outra camada de biscoito e assim vai. I don't know if I'm the one you want. Should I go, or should I leave this on? Because lately I've been getting this feeling that you might like me too. And just maybe I could take a little risk for you.
finalizei aqui, pessoal. Deu 3 camadas de biscoito e 3 camadas de creme. Agora eu vou levar na geladeira, vou cobrir, né, com plástico filme, porque esse refratário aqui não tem tampa. Então, eu vou cobrir com plástico filme, deixar na geladeira, enquanto a gente faz a ganache de chocolate meio amargo pra vir aqui por cima. E aí, pra ganache, eu vou usar 1,5 barra dessa daqui. Eu comprei 2, mas eu só vou usar 1,5, porque metade eu vou deixar pra dar um toque, né, decorar no final, fazer umas respinhas de chocolate, enfim. Elas são 40% cacau, meio amargo no caso, porque como o nosso creme e o biscoito também são muito doce, vai quebrar um pouco e não vai ficar enjoativo. E aqui, ó, eu vou quebrando a barra para ficar mais fácil para derreter. E eu vou fazer isso no micro-ondas, mas se vocês não tiverem micro-ondas, dá pra tá fazendo no fogão, tá? Banho-maria. Terminei aqui, ó, de picar todo o chocolate. Vou reservar aqui, ó, a metade da barra pra dar o detalhe, o acabamento final. Agora aqui, eu vou colocar meia caixinha de creme de leite. Meu creme de leite já tava aberto, porque eu usei meio pra fazer uma receita. Então, eu deixei ele lá na geladeira pra não estragar. Agora, eu vou misturar e vou levar no micro-ondas até esse chocolate aqui derreter. E a ganache ficou pronta. Olha como que ficou bonita. Ela ficou 1 minuto, tá? Botei 30, ó, olhei, dei uma mexida, depois eu deixei mais 30 segundos e chegou nesse ponto. Ela fica mais escura porque o chocolate que usamos é meio amargo. O ao leite fica um pouco mais claro. Mas ela ficou linda, ó, pessoal. Que linda que ela ficou. Olha o brilho dessa ganache. E agora vamos botar em cima do nosso pavê. Já espalhei, já terminei de espalhar aqui toda a ganache. Vou deixar ela um pouquinho fora da geladeira pro papel não suar, porque ela tá morninha. Aí, quando esfriar completamente, leva na geladeira. O ideal é fazer de um dia pro outro, mas se não tiver como, né, fazer um dia pro outro, deixar aí no mínimo de 1 hora a 1h30 na geladeira para consumir bem geladinha. Vou começar aqui a hidratar o nosso trigo, né, do quibe, e eu vou usar esse trigo aqui, ó. Eu não sei se é comum em todas as regiões, mas aqui se acha bem fácil no mercado, tá? Então, eu vou colocar 1 xícara desse trigo aqui, porque rende muito. Ele é 500 gramas, tá vendo? Só que isso aqui rende demais. E como são 2 pessoas aqui em casa, não tem necessidade de fazer um pacotinho todo. Então, eu vou usar 1 xícara desse trigo aqui. A xícara que eu vou usar é essa daqui, ela é 200 ml, tá? Então, vou usar 1 xícara dessa daqui cheia de trigo. Essa quantidade aqui, ó. Não tá cheia não, ó, tá vendo? Ficou faltando aí uns 2 dedos, mais ou menos, pra encher. É porque isso aqui rende demais. Então, vou usar só essa quantidade aqui mesmo. Vou botar aqui nesse pote. E vou acrescentar água morna até cobrir todo esse trigo. Prontinho, ó, essa quantidade aqui de água já tá bom, tá? Até cobrir todo o trigo. E agora eu vou esperar ele descansar aí por uns 30 minutos,
que é o tempo certinho de fazer as outras coisas. Vou fazer agora um arrozinho, montar a nossa salada, picar as coisas e depois a gente volta para finalizar o quibe. Vou começar aqui fazendo arroz. O meu arroz não vai nada demais. Vou botar só um pouquinho de óleo, uma colherzinha dessa daqui de sobremesa de alho. E agora eu vou acrescentar o arroz já lavado. E como eu falei pra vocês, eu lavo o arroz, tá? Mas se você não lavar, é só botar o arroz direto aqui. Vou pôr uma colherzinha de sal e um pouquinho de sazão de alho pra ressaltar o sabor do alho que a gente já botou aqui. É só um pouquinho, tá? Não precisa colocar muito não e não vai ficar salgado, pode ficar despreocupada. E agora eu vou pôr água até cobrir esse arroz. Agora eu vou esperar essa água secar, aí eu desligo o fogo, aí quando estiver perto do almoço eu coloco a mesma quantidade de água e tá pronto o arroz. Vou começar aqui a montar a nossa salada, não é nada demais, vai ser uma salada de alface. Eu já lavei ela aqui, deixei ela uns 30 minutos aí de molho na água sanitária, própria para alimento, tá, gente? É muito importante você olhar para ver se a água sanitária, ela também pode ser usada para alimentos, porque não são todas que podem, tá? Ela fica no verso ali da embalagem formando. Então, eu já higienizei as minhas folhas, meus tomatinhos e a cebola. E a minha salada vai ser uma salada básica de alface, tá? Nada demais. Já separei tudo que a gente vai precisar para fazer o quibe e olha como o trigo chupou toda a água, ó. Já deu tempo, né, dele poder hidratar, né? E aí ele ficou assim, ó. É muito importante hidratar, tá, gente, o trigo. Não pode deixar de fazer esse processo. Agora, eu vou estar adicionando carne moída. Essa minha carne aqui é músculo. Eu nunca fiz com músculo moído. Sempre faço com acém. Mas acredito que vai dar certo também da mesma forma. Aqui dentro tem 400 gramas de carne moída. Vou adicionar aqui hortelã. Cortei ele assim, ó, pra dar um gostinho. Aqui tem uma colher de sopa de creme de cebola. Vou estar colocando aqui também. Vou adicionar um pouquinho de páprica defumada, mas aí é opcional. Vou adicionar um pouquinho de sal, porque o creme de cebola já tem sal, ainda vai queijo, requeijão, então para não ficar salgado, essa quantidade de sal já tá boa. Uma colher de alho, uma colherzinha quase cheia, ó. Não chega a tá muito cheia. Misturar, que essa daqui já é a base do nosso quibe. Terminei aqui, ó, de misturar. E aí eu só coloco isso mesmo de tempero pra não ficar algo enjoativo, porque ainda vai queijo, requeijão, senão fica muito enjoativo. Eu vou começar a montar
E vou pôr um pouquinho de óleo aqui nessa forma. Ela é mais altinha, ó. Então, eu gosto sempre de fazer nela. Vou pôr só um pouquinho de óleo, só pra untar mesmo. Vou espalhar ele aqui. Se vocês tiverem azeite, pode passar azeite também, é porque eu não gosto de azeite. Então, por isso que eu unto com óleo. E agora eu vou pegar, vou fazer uma caminha aqui, ó, de carne. Vou forrar toda essa travessa, pra depois colocar o recheio, que vai ser queijo e requeijão. Fiz uma caminha aqui, ó. Agora eu vou adicionar queijo. O meu queijo grudou tudo. Tava congelado, aí eu fui descongelar, acabou grudando tudo, mas vai assim mesmo. Vou fazer uma caminha agora de queijo. O queijo que eu tô usando é queijo mussarela. E agora eu vou adicionar requeijão. Se vocês tiverem aí catupiry, fica melhor ainda. Só que como eu comprei as coisas aqui no mercado do bairro, o catupiry tava R$20, eu fiquei com uma dosinha de comprar. Aí eu comprei esse requeijão aqui, eu não sei se ele é bom. Vocês já usaram dessa marca? Eu acho que é novidade no mercado, porque foi a primeira vez que eu vi ele. Então eu vou usar ele, vou botar ele aqui em cima da nossa caminha de queijo. Vou espalhar ele aqui, ó. Coloquei uma camada bem generosa de requeijão. E agora eu vou forrar com o restante da massa que ficou. Terminei aqui, ó, de montar, já fechei o nosso quibe. Agora eu vou levar pro forno até essa carne ficar bem douradinha. Vazou um pouquinho de requeijão aqui, mas não tem problema não. E olha como ele ficou, gente. Isso daqui não tem como dar errado. Ficou lindo e tá num cheiro muito bom por conta do hortelã e do alho que a gente colocou aqui. 2000 anos depois. E o almocinho ficou pronto. Esse foi o resultado. Fiz ali um arrozinho, acabei de desligar, tá saindo até fumacinha. E aqui o nosso quibe de forno. E olha como ficou lindo. Aqui o requeijão saindo. Nossa, gente, deve ter ficado maravilhoso. E agora vamos almoçar. O quibe ficou por volta de 45 minutos, tá? No forno, mas o meu forno é um forno elétrico, então ele demora um pouco mais. Se o seu forno for um forno a gás, acredito eu que fique pronto mais rápido, tá?